Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Até passar parte do sábado à noite ao lado de Zé Elias. Zé, o Felipe Luiz ganha mais uma taça. Sim. Essa não é das mais pesadas, mas ele já foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa e agora a Taça Guanabara. Vale a Taça Guanabara, Zé? Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite, Bubu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Lógico que vale. Uma provocação. Não, mas lógico que vale. Todo campeonato, Plirra, vale. Pergunta para um jogador que entra em campo, é ganhar ou perder? O que você quer? O cara, o torcedor saiu de casa, foi pro estádio. Tem que jogar, tem que pra jogar alguma coisa. Ganhar, é lógico, né? Vale isso daí, é currículo. Mas dentro daquelas declarações que o próprio Felipe Luiz já deu, né, Prial, sobre ele ser muito autocrítico, ele cobrar dele mesmo, ele querer sempre ganhar, ele fala muito sobre a mentalidade do Simeone, né? Eu vi uma entrevista ele dizendo que quando ele chegou no Atlético ele estava meio, já um pouco acostumado com a vida de jogador de futebol, aquela coisa de mais luxo, uma coisa não muito profissional no sentido do campo, né, mais relaxado. E aí o Simeone começou a pegar no pé dele todos os dias e tal, e eu acho que muito daquilo que nós estamos vendo no Flamengo, em termos de competitividade, de agressividade, de querer marcar o gol, de definir o jogo, eu acho que é muito dessa mentalidade do Simeone junto com o do Jorge Jesus. Então eu acho que tenho certeza que para o Felipe Luiz vale muito esse título, para os jogadores do Flamengo também vale, né? E eu acho que nós teremos um Flamengo forte esse ano, hein? O que está jogando o Gerson, o Luiz Araújo aí também. Você tem saudade dele, Luiz Araújo? Eu, saudades? Porque ele também... Não entendi a pergunta, Bubu. Eu entendi. Você entendeu, Bubu? Eu entendi. Mas hoje ele joga muito mais do que jogava. Muito bom jogador, esse aí, o Thiago também. Olha, o Flamengo muito bem. E o treinador, eu acho que está de parabéns. Felipe Luiz consegue manter todo mundo ali. Você vê que todo mundo que entra com a mesma determinação, a mesma vontade. O Arrasca, né? Como diz, Arrasca. Olha o gol dele. Fez uma boa partida, belíssimo gol. Eu tô, sinceramente, eu acho o Gerson hoje um dos melhores, se não o melhor jogador de futebol brasileiro. Impressionante como esse jogador, como ele tem tá que seguir jogando. Titular da seleção. Como ele tá jogando, ele se adapta a todas as posições, ele é o cara que dá o ritmo pro Flamengo e é um líder dentro de campo. Né? Rodrigo Bueno, muito boa noite. Enquanto a gente vê aí os gols do Flamengo, nessa vitória por 5-0 sobre o Maricá, que dá ao Flamengo o título da Taça Guanabara. Aí acho que é o quinto gol que eu falei na abertura. Não, ainda não é agora, não. Aí esse é o do Luiz Araújo, né? Que foi o quarto gol. O último da goleada foi justamente o do Matheus Gonçalves, que a gente vai ver na sequência. Para definir em poucas palavras o Flamengo hoje do Felipe Luiz, você usaria quais palavras? Primeiro, boa noite. As primeiras palavras. Boa noite, Plihal, Zé, fã de esporte. Eu diria show. Pode ser espetáculo, pode ser arte, pode ser ofensividade, pode ser verticalidade, que foi a palavra que ele usou tanto, né? Quando ele pintou como técnico do Flamengo, e ele já disse na primeira coletiva: minha proposta é de um jogo vertical. É um jogo para cima que casa com as ambições do Flamengo, né? Com as possibilidades que ele tem no elenco. E talvez esse tenha sido um problema para o Tite. Mesmo o Tite também venceu, por exemplo, o Carioca, o Tite. Mas ele não encantava, ele não agradava o exigente torcedor rubro-negro. Então o Felipe Luiz não é só questão de resultado, em poucos meses, o terceiro título. É isso aí, ó. Isso, o torcedor quer ver isso, quer arte, espetáculo, show. O Jorge Jesus não ganhou apenas a Libertadores e o Brasileiro e levantou o Flamengo de novo para grandes conquistas. Ele encantou o torcedor, ele ganhou o coração pelo tipo de jogo, a qualidade do espetáculo. Então o Felipe Luiz, claro, o Zé falou aqui bem, né, das referências que ele tem, e acho até como lateral, e ele era um lateral meio construtor e fechava bem, não era tão forte no apoio, mas aprendeu muito com o Simeone, só que ele carrega isso do Jesus, não é à toa que boa parte dos rubro-negros o apelidam de Felipe Jesus, porque ele vence muito, ele tem uma derrota, né, ele como técnico, que foi no Fla-Flu do Brasileiro passado. E quer dizer, nessa imensidão de vitórias que ele tem, quase todas com muita autoridade, com categoria, com um jogo bastante vistoso, plástico. E é isso que o torcedor quer. Porque, assim, convenhamos, eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre a Taça Guanabara.
Taça Guanabara, ela é o primeiro turno historicamente do Rio de Janeiro. No passado tinha muito mais valor, Sim. quando os estaduais tinham mais peso e tal. Ela tem mais peso que a Taça Rio, que é a disputa que tem entre o 5º e o 8º colocado. Antigamente era o primeiro e o segundo turno, eram espelhados. Sim. Então ali havia... E aí o campeão de cada turno decidia o título. E eram mais jogos, mais datas, era um campeonato charmoso. O sistema de disputa o Brasil inteiro reconhecia. Tem a ver com a Guanabara, né? O Rio, época que era capital federal, depois mudou tal, e agora tem esse formato que é mais enxuto. Então realmente não tem tanto valor. E eu estou imaginando aqui, eu tenho falado, o Zé sabe bem, eu prevejo um futuro europeu para o técnico Felipe Luiz. E aí você vai ter assim, na lista de títulos, né? Você tem o Alex Ferguson, ainda é o técnico mais vitorioso da história. Pega o Guardiola, que está ali tentando se aproximar, Ancelotti, Zé Mourinho, os maiores vencedores, tem a lista de títulos. Alguns possivelmente não entram na conta, né? Então Taça Guanabara não vai contar. A Copa do Brasil que ele ganhou e a Supercopa do Brasil são torneios oficiais da CBF. A Supercopa entra? Entra. O Supercopa da Espanha, a Supercopa da Inglaterra, entra na galeria dos títulos. Não quer dizer que não tenha que comemorar. O torcedor tem mais que vibrar. Sim. Por qualquer vitória num jogo qualquer, num clássico, uma goleada, uma boa apresentação. Para currículo. Para currículo, não vai contar. O Carioca, até você já pode começar a discutir estadual hoje em dia. Né? Para alguns lá fora vai contar ou não. Pô, mas estadual vale ou não? Claro que vale. Você está num estado do Rio de Janeiro que tem 3 representantes no Super Mundial. Tem que perguntar para o Diniz, tem que perguntar para o Zubeldia, para todos esses treinadores que estão meio... O Diniz já foi, né? O Zubeldia está sendo questionado. Mas eu acho legal. Estadual não vale. Não ganha, para você ver. E vale, né? Aliás, no ano em que ganhou o Campeonato Carioca, o Diniz conquistou a Taça Guanabara. Eu sei que, por exemplo... Eu penso igual, mais ou menos, desculpa, Bubu, igual o Bubu em relação a valer o campeonato, né? Eu acho que todo campeonato vale. Quando você disputa alguma coisa, você entra para jogar ou entra para disputar, eu cresci formado com essa mentalidade. Entra é para ganhar, não é simplesmente para participar. E eu e o Bubu, a gente tem alinhado isso em relação a... Lógico que vale um campeonato regional. Né? É um campeonato importante, por mais que as pessoas não entendam, dentro de um vestiário, o jogador respira isso, o jogador sabe o que é importante um título, e tem assim, o clube ganha, né? Se não valesse nada, por que o clube disputa então, se não vale nada? Vale quantos milhões o Campeonato Paulista, quantos milhões vale o Campeonato Carioca? Tem o seu valor, e esportivamente... Eu acho que o jornalista em geral, desculpa te interromper, Zé, tem dificuldade para entender sobre o gosto do jogador, duas situações. A alegria que ele tem quando ele é convocado para qualquer seleção brasileira, pode ser sub-15, e pode ser na seleção principal para qualquer compromisso, e quando ele conquista qualquer campeonato, inclusive o campeonato estadual. Bubu, desculpa. Não, por exemplo, eu sou um dos colaboradores no Brasil da IFFHS, que é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Isso já tem uns 20 anos mais ou menos, o André Fontinelli participou dessa luta. A gente tentou convencer a Federação Internacional a considerar pelo menos os estaduais de São Paulo e do Rio para os recordes que tem. Então o Pelé não era considerado... os gols dele em Campeonato Paulista não contavam para a Federação Internacional. O Mazzaropi, goleiro do Vasco, que conseguiu uma sequência absurda de minutos sem tomar gol, não era considerado, porque ele fez no Campeonato Carioca, né, boa parte dos jogos. Então foi uma luta para... mas estadual, qual que é o valor? E a gente falava, um Campeonato Carioca, um Campeonato Paulista, aqui em São Paulo você tem 4 grandes, no Rio você tem 4 grandes, é mais forte que de repente um campeonato do leste europeu, da Bulgária, da Romênia. Imagina o Pelé, ele tinha que enfrentar o Palmeiras Academia, o Corinthians, o São Paulo, os times do interior que eram fortes. Então, um campeonato estadual, a gente tentando explicar com argumentos, contextualização histórica do valor. E eu estou dizendo, hoje a Taça Guanabara não tem mais o mesmo peso que a Taça Guanabara já teve, né? Então, por isso que você vê aqui o Abel, Palmeiras computa 10 títulos para ele, né? 11. Ele já é o técnico mais vitorioso do Palmeiras, e aí conta a Recopa Sul-Americana, com a Supercopa do Brasil, torneios oficiais ou da CBF ou da Confederação Sul-Americana ou até o Paulista, que a gente conta que é da Federação Estadual. A Taça Guanabara hoje é um título simbólico, né? Só que o que não é simbólico é o espetáculo que o Flamengo tem produzido, o sentimento, a adoração que tem despertado, né? Essa sensação de que o Flamengo está no caminho certo,
para ganhar os títulos mais importantes que virão neste ano aí, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo é sério candidato a tudo. Zé, a única má notícia para o torcedor rubro-negro neste sábado de conquista da Taça Guanabara é a lesão do Cebolinha, né? Ao que parece um problema muscular, algo mais ou menos esperado para quem ficou tanto tempo parado quanto ele, né? Se recuperando de uma lesão aí sim muito grave. A lesão de tendão, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles, é uma lesão, não é tão simples, né? Uma lesão complicada, uma lesão delicada, porque especialmente ele, né? Que trabalha muito com velocidade, o tendão. E depois que ele volta, uma sequência de jogos, é natural o corpo sentir um pouquinho mais, porque treino, por mais que você treine forte, né, o treino nunca é igual à intensidade, àquilo que você faz no jogo. No jogo você tem a competitividade, a adrenalina de jogo, né, a responsabilidade, então tudo isso soma e aí você tem um desgaste natural dentro de campo. E eu acho que acho que até o Felipe já tinha falado, né, se é para colocar o jogador para ganhar minutagem e se tiver que acontecer alguma coisa de problemas físicos, nós vamos utilizar realmente o Campeonato Carioca para justamente ajustar determinadas peças para no Campeonato Brasileiro. Não vou estourar ninguém no Campeonato Estadual. Vou ajustar para justamente no Campeonato Brasileiro e nos demais campeonatos eles poderem aproveitá-los. O Cebolinha, eu acho que ele teve uma transformação, né? Antes da chegada do Tite, ele era uma incógnita e ninguém mais quase estava acreditando no Cebolinha. Chega o Tite muda, porque ele foi o cara do Tite, né, na Copa América. De 2019. Aí ele começa a jogar bem, ele joga bem, com o Felipe aí teve a lesão, volta agora, eu espero que ele volte a jogar bem, porque é ruim, Plial. Pergunta para o jogador, você gosta de ficar no DM? Não. Você gosta de fazer fisioterapia? Não. É a pior coisa que tem para o jogador de futebol. Então eu espero que ele possa voltar aí tranquilo, passar por esse probleminha, que acho que é leve, né, perto daquilo que ele já passou, e voltar a jogar bom futebol. Acho que quem ganha com isso são o Flamengo e nós, né, que estamos observando, porque é muito bom jogador, né? Bubu, o Flamengo sobra no Campeonato Carioca, a gente ainda não sabe se vai ser campeão, amanhã teremos a definição dos 4 finalistas, né, ou dos semifinalistas do Campeonato Carioca aí, geralzão, mas há muito tempo que não acontecia uma desproporção tão grande, inclusive em relação aos 3 rivais. No Campeonato Brasileiro, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente já está aí às portas da principal competição nacional. Você acha que pode acontecer do Flamengo também sobrar em relação a todos os adversários? Eu acho que ele pode sobrar na parte de espetáculo de show. Mas ele tem outros fortes concorrentes ao título brasileiro para a gente ficar na competição de pontos corridos. Eu acho que hoje você tem um equilíbrio maior de forças ao longo do país, né? O Inter, que aliás largou muito bem, né, no Campeonato Gaúcho agora na fase decisiva. O problema do Inter é o Campeonato Brasileiro, né? E é uma obsessão do Inter que não ganha desde 69. Então, por exemplo, o Inter é um time que eu acho que com o Roger Machado mantendo esse nível, é um time que vai brigar pelo campeonato. Atlético Mineiro, você não pode descartar, também muito bem no Campeonato Estadual, no Campeonato Mineiro, com o Hulk em grande fase, voando, um mercado interessante que teve algumas saídas, mas umas peças que chegaram e que podem funcionar, como o caso do Rony. Você não pode descartar ainda o Palmeiras, o Abel ficando, é um time que também é muito competitivo, que normalmente perde pouco. Então, não é que o Flamengo vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro, não acho que vai ser assim. Só que ele tá pintando como o grande candidato. Mas eu acho que na qualidade do jogo, talvez seja aquele que mais encante de uma forma geral. As pessoas esperam do Flamengo vitórias tranquilas, golaços, jogadas coletivas. E eu acho que, claro, é começo de ano ainda, mas o Felipe Luiz de 2025 já tem mais méritos do que o de 24. Mesmo tendo ganho a Copa do Brasil? Porque, por exemplo, aí você falava assim, ele ainda tinha o Gabigol, Fabrício Bruno, saíram algumas peças. E ele está sofrendo também com lesões, né? Muitos técnicos no Brasil e no mundo, né, utilizam ausências, desfalques, lesões como desculpa. Aparentemente, isso não está afetando o trabalho dele. Ele se sente muito à vontade para lançar jovens, botar garoto quando necessário. Os reservas que entram parecem muito motivados, né? Tem aquela coisa, né? O técnico ele treina 11 titulares, parece que são 11 caras felizes. E no banco, o técnico tem que lidar com uma situação ali, uma gestão ali um pouco tensa, que é barrar alguns jogadores. No Flamengo você não está percebendo isso. Ele não tem o Pedro ainda. Imagina esse time com o acréscimo do centroavante que tem tudo para ser o centroavante titular da seleção brasileira. Tem uma boa chance disso.
Então o potencial dele é muito grande, né? Eu acho... Se antes você falava assim, ele pegou um time muito forte, um elenco muito forte, tem gente que pensa assim, minimiza, né? Qualquer um que tivesse ali ganharia, ou faria uma pontuação expressiva. Isso eu acho que já para 2025 já tem muito mais o dedo dele. A história, o passado recente mostrou que não é assim no Não Flamengo. é assim. O próprio Tite teve problemas, teve dificuldades para conseguir alguns resultados. A exceção do Dorival, quem não teve? Dorival ainda foi questionado pela qualidade do jogo, que é o que até agora ninguém questionou o Felipe Luiz. O Dorival ganhou Libertadores e ganhou a Copa do Brasil e foi mandado embora porque supostamente, especialmente nas finais, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, ele deu chance para o adversário ou foram finais parelhas em que a superioridade do Flamengo não se viu de forma tão clara, né? E depois de haver ganho, né, os 2 campeonatos planejados, né, porque ele veio aqui no Campeonato Paulista, não, veio no Allianz Parque e jogou com o time reserva, dando bem a entender que iria jogar as Copas, né? Pelo menos eu lembro de uma entrevista, acho que do Landim, falando sobre ele não conseguiu dar uma sequência no finalzinho do campeonato. Você planeja ganhar 2 Copas, você ganha, né, os torneios mais importantes que foi planejado. É natural ter um relaxamento faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. E aí usaram desse artifício, né, para poder mandá-lo embora, né? É bom falar que o título da Taça Guanabara, que eu falei aqui, é simbólico, hoje em dia menos importante do passado, mas já te dá uma boa vantagem para as finais do estadual. Flamengo campeão, melhor campanha, ele tem a vantagem do empate na semifinal. Então quem ficar em 4º lugar amanhã vai festejar a classificação, às vezes vai ser o Vasco, né, Fluminense, a gente pode ter um clássico, né, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, que é o único que até aqui dá uma complicada na vida do Flamengo, do Felipe Luiz. O único que derrotou o Flamengo do Felipe Luiz até hoje. E que empatou recentemente. Foi o jogo mais pobre, acho que... Um jogo horroroso, 0-0. Né, pro Felipe Luiz, assim... O Flamengo foi melhor, foi superior. Se tivesse um vencedor, se era para ter um vencedor no Fla-Flu, seria o Flamengo esse último no estadual. Mas foi um jogo muito pobre, 0-0, diz muito do que foi o jogo. Mas, seja Fluminense ou Vasco, ou um time de menor expressão que enfrente o Flamengo na semifinal, o Flamengo, além dessa superioridade, desse favoritismo, vai ter a vantagem dos empates. Na final não tem, né? Quem encontrar o Flamengo nessa hipotética final, aí a coisa é um pouquinho mais parelha. Mas na semifinal, esse título da Taça Guanabara já dá essa vantagem também do empate para o rubro-negro. Ainda não é o Flamengo mais vencedor de 19 para cá, depois da era JJ, Zé. Mas é o que mais encanta de lá para cá? Eu acho que ainda tem não vou dizer uma pequena amostra, né? Eu acho que ainda falta mais jogos com sequência desse espetáculo. E adversários mais pesados. Adversários mais pesados, contra adversários mais pesados, né? Porque o Jorge Jesus, ele conseguia, eu sei porque fui trabalhar, só dando um exemplo, fui trabalhar no jogo Flamengo e Palmeiras. O Flamengo atropelou o Palmeiras. E o Palmeiras era já um time forte, difícil de ser batido. O Flamengo passou por cima. Depois você pega os outros jogos também, era um time que em 15 minutos estava 2-0 contra times fortes, e depois ele voltava, recuava, administrava e fazia 3, 4 no segundo tempo. Eu acho que o time do Felipe Luiz, eu acho que caminha para esse lugar, caminha para esse posto, vamos dizer assim, de time que é competitivo, fazendo o futebol que o Flamengo espera, que o flamenguista espera. Eu lembro de uma frase do Jorge Jesus quando chegou lá, Plirra, quando ele falou na primeira entrevista, falou assim: eu sei que aqui o Flamengo não basta só vencer, temos que jogar bonito. Né? E é a mesma coisa que o Felipe Luiz está buscando. Mas eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz é muito parecido com o do Jorge Jesus, mas tem a competitividade, eu acho, do time do Simeone, que são as características que eu acho que eu consigo enxergar dentro Felipe é um mix dos dois. Das entrevistas do Felipe. Né? Eu inclusive falei assim, essa autocrítica do Felipe às vezes pode até prejudicá-lo, porque ele vai se sentir tanto e às vezes você precisa tirar um pouco o pé do freio, porque senão você não aguenta. É uma vida estressante, uma vida muito pesada de treinador, porque você é o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que analisar o jogo, acaba o jogo, você tem que analisar o próximo time. Mesmo com um departamento de análise competente, que te traz os jogos já, aquele compacto, aquelas coisas todas, é complicado. E o Felipe tem isso. E eu vejo nesse time do Flamengo um time muito aguerrido sem a bola.
É um time que pressiona o tempo todo, com a bola tenta definir rápido. Naquelas brincadeiras de internet, quando perguntam para o jogador, para o treinador, para fazer ali, montar o jogador perfeito ou o treinador perfeito, claro, levando em consideração quem trabalhou com essa pessoa, já viram o Felipe perguntando, estrategista, eu não lembro exatamente se ele falou JJ ou Simeone e tal, mas a administração de elenco, ele sempre cita o Renato Portaluppi. E essa parece também ser uma habilidade do Felipe, facilitada pelo fato dele conhecer grande parte dos jogadores, né? Jogou com alguns, dirigiu alguns dos mais jovenzinhos ali na categoria de base, na rápida passagem que teve no 17 e no 20, mas ele é um cara também agradável, é fácil gostar do Felipe Luiz, isso também conta, né? Conta, eu lembro... Vamos dar uma olhadinha nos números dele enquanto você fala, Zé. Eu lembro... Os números do Felipe gerais, desde que ele começou a dirigir o time principal do Flamengo. Eu lembro que quando ele assumiu, né? Quer falar lá, Pedro? Não, pode falar. Eu lembro quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né? 6 meses antes ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. E 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazê-los com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo ele cobra o Gabigol, né? Ele cobra e tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso, porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando, e o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo, né? E depois... o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade, habilidade também, né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo? Faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Segunda taça, 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente tem acompanhado do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa, o que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação, a gente está conquistando taças, mas está no hino da gente, vencer, vencer, vencer. As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25, para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Tamo juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo.
Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro, goleiro. Juiz. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política, né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou pro Felipe Luiz, o Felipe Luiz aplaudiu, o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo. Né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior, que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite, põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior, e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem um boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo instante. Ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, quando, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, o Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz aparentemente não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo de um mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o BAP, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, que você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé, liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival a gente sabe que está pressionado, e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe. E eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar a seleção, quer treinar clube, né? Eu acho que dentro da cabeça das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil.
Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo acho, quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Plihal, bem difícil. Mas te surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui a gente tem uma resistência muito grande, né? Quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, é lógico, do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso e transformar em apenas 2 dias uma seleção competitiva é complicado, e até a responsabilidade, porque todo mundo quer ganhar da seleção brasileira. Mesmo a seleção não estando bem ou não, aí os caras querem aproveitar para realmente afundar a seleção. Então é uma responsabilidade grande, sempre vai ser, sempre será, né, para o treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, ele sabe que, para mim, eu acho que é muito cedo. Acho que ele precisa rodar mais, ele precisa enfrentar maiores dificuldades para criar uma casca maior para chegar a assumir a seleção brasileira. Mas um convite, eu acho bem difícil. Acho bem difícil dizer não. O que você acha disso, Bubu? Uma eventual ida um pouco mais para frente do Felipe à seleção? Então, o atual presidente da CBF, ele já deu demonstrações que é técnico brasileiro. Porque ele teve todas as chances, nos últimos tempos, de chamar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Não se esqueça, hein, Bubu? Tentou o Ancelotti. Ele estava tudo certo com o Ancelotti, hein? Na cabeça dele. Não é na cabeça dele, não. É que precisava assinar só. Detalhe. Detalhe, só isso. Eu ofereceria um contrato para o Guardiola tranquilamente. O Guardiola acho que é o cara perfeito para ter na seleção brasileira. Mas considerando, então, que ele não tem concorrência de estrangeiros, né, pelos movimentos da CBF, eu acho que ele vai ser chamado. No caso do Massaí Dorival, ele vai ser chamado. Porque a seleção tem sido muito assim, né? Você conhece um Bola da Vez, um programa? Um ótimo nome de programa, né? Bola da Vez. A seleção vai muito no Bola da Vez. Teve o momento do Mano, teve o momento que o Renato estava sendo cotado, o Renato não foi. O momento do Dorival, ele foi. O momento do Tite, ele foi. Né? A seleção vai muito isso. Quem que é o melhor técnico brasileiro do momento? Esse cara recebe o convite. Não, nem necessariamente é o melhor do momento. O Diniz, você não vai falar naquele momento, se bem que o Diniz foi interino. Mas, em geral, assim, o cara que está na crista da onda é o timing perfeito para assumir. A exceção foi o Dunga, né? O Dunga teve dois momentos. Ali foi uma surpresa. A primeira foi uma surpresa, né? Que ele não tinha treinado o clube. Surpresa, a segunda, pós 7-1, ninguém imaginava que a CBF fosse procurar o Dunga. Exatamente. Teve um momento em que o Rogério Ceni era colocado nesse posto, porque o Rogério também é um estudioso, se cercou de auxiliares estrangeiros, é um cara muito inteligente, fala outros idiomas também, né? Era um cara com poder de liderança, era como jogador, como técnico, com muita personalidade, seria o cara ideal. Hoje, quem está na frente, o técnico do momento... Desculpa te interromper, essa imagem aqui legal, também da Flá TV, o Felipe abraçando os filhos e a esposa do Felipe é espanhola, ali no túnel, logo após a premiação. E esse é mais um motivo para ele ir para a Europa, né? Ele ainda tem casa, família, residência, né, na Europa. Ele faz o inverso, né, Bubu? Quando ele está de férias aqui, ele vai para a Espanha. Então, ele sempre manteve, isso é muito bom para ele, para a família dele, os laços com a Europa, né?
Então eu acho que na cabeça dele, o plano, o projeto dele é de trabalhar na Europa. Mas ele tem pouco tempo ainda aqui. Eu acho que se ele faz uma temporada de 25, espetacular, ganha títulos importantes, ele vai ter essa visibilidade do Super Mundial. Ali acho que muita gente de fora vai poder acompanhar mais o trabalho dele como treinador. Uma boa campanha do Flamengo, eu acho que é bem possível disso acontecer. Vai dar um pouco mais de cancha para ele. A gente tem o caso do Silvinho, por exemplo. Sim. Começou aqui num clube também com o qual ele era muito identificado, trabalhou no Corinthians. Ele tinha trabalhado antes rápido no Lyon. No Lyon. Mas aqui ele teve a chance de pegar... Não era o melhor Corinthians, talvez não era o melhor momento para ele, mas não tiveram muita... Longe disso. Mas eu vou... Desculpa, Bubu, desculpa te interromper. Desculpa mesmo. Mas eu vou defender aqui o Vitamina. O Corinthians Vitamina é o Silvinho. É o Silvinho, né? Que eu conheço pela proximidade, conheço o Silvinho desde os meus 12 anos. Ele fez o Corinthians jogar uma Libertadores depois de, acho que 10 anos, alguma coisa assim. Mesmo com elenco limitado. Só que aí começaram a criar subterfúgios, né? Primeiro porque ele falava de forma diferente, ele não é uma pessoa muito... Quem não conhece, né? Eu conheço, então eu sei como é o jeito dele. Aqueles vídeos de bastidor deram uma queimada. Vídeo de bastidor queimaram um pouco ele, aí depois teve pessoal que pegou na vestimenta, na forma de falar e tal, e aí acho que pesou muito esse tipo de coisa também. E ele foi para a Europa. Hoje você pode falar, o técnico mais bem sucedido dos últimos tempos, com o Albani, ele levou o Albani para a Eurocopa. Sim. Então, assim, com uma seleção... Ele não fez uma Euro vexatória, né? Não, longe disso. Num grupo que era um grupo terrível e tal, ele está fazendo um bom papel. Então, talvez o Silvinho... Né? Acabou a Eurocopa e renovou também. Vai ficar... Talvez o Silvinho seja, de fato, um técnico mais europeu do que brasileiro. Um técnico, até pela carreira dele como jogador, bem sucedida lá e tal... A preparação dele casa mais com clubes, ou no caso, uma seleção europeia. E o Felipe Luiz, eu acho que é um técnico com potencial para chegar na Europa, pegar um clube de um tamanho considerável e fazer um bom papel. Ou mesmo que não seja o Atlético de Madrid, talvez, né? O Chelsea da vida e tal, que ele possa, com essa mentalidade europeia, desenvolver um projeto interessante de médio e longo prazo. Imagino que seja o pensamento dele e da família também, né? Eu acho que, assim, pelo que nós estamos acompanhando em relação à qualidade de trabalho, eu acho que o Felipe só vai para a Europa se caso tenha uma demissão no Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai deixá-lo sair. Eu acho que a gente está analisando... Sim, mas eu estou dizendo, mas eu estou analisando um breve período, nesse período que ele se encontra no Flamengo como treinador. E eu acho que ele tem uma longevidade no cargo. Porque, primeiro, a questão de planejamento de carreira. Depois, o clube onde ele se encontra. O clube onde ele se encontra em relação a experiência de criar casca, de criar maturidade para que ele chegue lá na Europa mais maduro, eu acho que é superior, por exemplo... E de ganhar muita coisa. De ganhar muita coisa. É superior a ele aceitar um clube mediano, por exemplo, na Espanha. Um clube mediano na Itália. Eu acho que não vai ter a mesma... Você vai ter a experiência europeia em relação a treinamento, porque de jogo ele já tem. Ele jogou na Europa a vida inteira, então não vai ser novidade nenhuma para ele em relação ao ambiente. Mas em termos de maturidade, você tem que administrar vestiário, ego de jogador, viagens, como gosta o Pedro, né? A logística de você viajar, jogar a cada 3 jogos, a cada 3 dias você tem um jogo. Você tem que administrar a questão de ter que jogar bem, não basta só vencer. Essa autocrítica que ele tem, que para mim é muito forte e que às vezes vai ser muito bom e às vezes vai ser ruim, isso aí com o tempo ele vai administrar de uma forma melhor, né? E para levar para a Europa e trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque você trabalhar em clubes brasileiros hoje não é tão fácil. Não é fácil, quer dizer, não é fácil, porque se você não tiver uma boa sequência, você é mandado embora. Sem dúvida. Falamos tanto do Felipe Luiz, chegou a hora do Felipe Luiz falar no Esporte.